Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o nosso programa, chegando ao terceiro bloco, lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, nosso canal no YouTube, bit.do/bandeirada, nosso Mixcloud, mixcloud.com/bandeirada, nosso feed, bit.ly/rssbandeirada. Dito isso, hora da gente partir pro Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Sexta Marcha começando com a Copa Truck, Curvelo recebendo pela primeira vez a Copa Truck, com vitória de Felipe Giafoni na primeira prova, vitória de Felipe Giafoni na segunda corrida, ele sobrou na turma. A primeira prova teve o segundo lugar do Regis Boécio, na segunda corrida o segundo posto ficou para o Wellington Cirino, porque o Danilo Girani chegou às duas em terceiro. A classificação final da Copa Sudeste teve o André Marques, campeão com 59 pontos, Renato Martins com 51 e Roberval Andrade com 48, eles passam já para a final. Lembrando que o Felipe Giafoni não correu em Interlagos, quem correu foi o Luciano Burti, e por isso que ele não levou o título dessa Copa. Próxima prova é a final, em Curitiba, dia 2 de dezembro, e o que acontece? Os pilotos vão levar a pontuação aumentada. São 5 pilotos que vão disputar o título, que os 3 primeiros de cada Copa, né, da Copa Sul, Cirino, Lossaco e Marques. Na Sudeste, Marques, Martins e Andrade. Na Copa Centro-Oeste, Giafoni, Roberval e o André Marques. Na Copa Mercosul, Giafoni, Cirino e o Roberval. Então, na final, o seguinte: o Wellington Cirino leva 22 pontos para a final, ele fica com 122 para disputar a final. Juliano Lossaco leva 10 do segundo lugar da Copa Sul, vai com 110 para a final. André Marques, 8 da Copa Sul, 8 da Centro-Oeste, ele vai com 116. Felipe Giafoni, 12 e 12, ele soma 24, 124 pontos para a disputa final. Roberval Andrade, com 10 e 8, vai com 118, uma forma meio NASCAR de garantir que ninguém vai passar esses pilotos na pontuação da prova de Curitiba, dia 2 de dezembro. Vamos lá então, próximo assunto, agora é hora da gente falar de Endurance. Endurance começando com a Europa Le Mans Series em Portimão, a prova vencida por Philip Hanson e Felipe Albuquerque. O segundo lugar ficou para Timothy Bure, Julian Canal e Will Stevens. Terceira posição para Will Owen, Hugo de Sadler e Wayne Bode. O Felipe Nasser completou na 24ª posição, junto com o Roberto Larcorte e o Giorgio Cernadiotto. A LMP3 teve vitória do Jakub Smikovic e Martin Hipp. Na LMGTE, Christian Ried, Marvin Dinst e Dennis Olsen chegaram na terceira posição. Agora que eu consegui abrir a página aqui. Classificação final na principal. O Andrea Pizzitoli e o Roman Rusinov ficaram com 100 pontos, 100,25 pontos. Jean-Henrique Verne, 88,25. Na LMP3, Job van Uiter, John Farrano e Robert Garofal, 77,5, os campeões da Europa Le Mans Series na categoria LMP3. E na GTE, Gianluca Roda e Giorgio Roda Jr. com 95,5. 8 horas de Laguna Seca, Intercontinental GT Challenge. Às 8 horas de Laguna Seca, em conjunto com a Pirelli World Challenge. Na corrida, a vitória de Christopher Mies, Christopher Haase e Kelvin van der Linde. Robin Fringes, Dries Van Tor e Marcus Winkelhock em segundo. E aí o campeão na terceira posição, Tristan Vautier, junto com Maximilian Buch e Maro Engel, chegaram na terceira posição. Os campeões da Pro AM, os vitoriosos da Pro AM, vitória de Felipe Fraga com
o Nick Leventz e o Davi Fumanelli, que chegaram na 8ª posição no geral. 11ª do geral, Brian Silas, Rodrigo Batista e Álvaro Parente. Como eu falei, Tristan Vautier campeão. Foi o único dos títulos da SRO que o Rafael Martiello não levou. Vamos agora falar de motociclismo, hora do Superbike. Motociclismo. Mundial de Superbike em Losail. Primeira prova, mais uma, vencida por Jonathan Rea, Tom Sykes e Alex Lowes completando o pódio. A segunda prova foi cancelada. Com isso, o campeonato está encerrado. Rea 545 pontos, Chas Davis 356, Michael van der Mark 333. Jonathan Rea, que ganhou 11 corridas seguidas, recorde da categoria, mais um para ele. Na Super Sport 500, a vitória foi do Lucas Marias, porém, a redenção, Sandro Cortese, campeão da categoria Super Sport 500, ele que não emplacou na Moto 2, foi pro Superbike, tá andando bem, uma nova chance para ele, mais que merecido. Hora agora do Rally. Mundial de Rally na Espanha, e aí a vitória foi dele. Sebastian Loeb, só ele mesmo pra fazer a Citroën andar, né? Sebastian Loeb junto com o seu navegador, o Daniel Helena. Segunda posição para o outro Sebastian, que domina a categoria, Sebastian Ogier e Julian Ingracia. Elfyn Evans na terceira posição, junto com Daniel Berrit. Classificação do campeonato, Ogier e Ingracia com 204 pontos. Thierry Neuville e Nicolas Jussou com 201. Ot Tanak e Marvin Yarveodia com 181 pontos. Próxima prova decisiva, decisão na Austrália, entre os dias 16 e 18 de novembro. Hora dos monopostos. Monopostos. Super Fórmula decisão em Suzuka. A última prova é assim, gente. O vencedor não leva 10 pontos, leva 13. E por causa disso, Naomi Yamamoto venceu e foi campeão, um pontinho à frente de Nick Cassidy, que terminou com 37, foi o segundo colocado na corrida. Kenta Yamashita foi o terceiro colocado. No campeonato foi o Hiroaki Chiura, que terminou com 25 pontos. Então, Naomi Yamamoto, campeão da Super Fórmula 2018. Hora do turismo. Turismo carreteiro em Olavarria. Vitória de Alain Ruggiero com Facundo Arduço e Mariano Werner encerrando o pódio. Classificação do campeonato, Jonathan Castellano, 427 pontos e meio. Augustin Canapino, 427. Facundo Arduço, 418. A próxima prova é em San Juan, dia 18 de novembro. Carlos, Eric, sexta marcha destrinchado. E aí? O que nós vamos comentar? Porque pelo menos nessa a gente pode falar que teve muita coisa boa, né? Olha só. André Marques ganhando a Copa Sudeste, Felipe Giafone dominando. Corrida boa do Felipe Nasser na Europa Le Mans Series, pena que teve problemas. Felipe Fraga ganhando categoria na GT Challenge. Jonathan Rea trucidando no Superbike, prova 2 cancelada por causa de chuva. Aliás, um toró, né? Quem diz que não chove no deserto, né, Carlos? E o Loeb venceu no Rally. E aí? Bom, referente à Superbike, detalhe. No ano todo no Catar, chove algo em torno de 5 a 6 dias. Pois é, esse era um dos dias. Um dos dias, Eric, não era pra ter corrida 2, hein? Né, não era não, mas olha só, outra coisa que eu tava falando é o Cortese. Que é aquela, né? O cara foi chutado da MotoGP. Tá bom. Vamos voltar por cima então? Tá aí. Campeão da Super Sport Agora. 500. Aliás, 2, né? A Ana Carrasco da 300, o Cortese da 500. E bons Os 3, né? E o Rea também, por que não? E o Rea também. O Rea foi outro que foi defenestrado da categoria da MotoGP e dessa vez vai se dar bem. Tropa, se tem algum palpite Só uma coisa, André Marques também mandando muito bem na Copa Truck. Ia falar da Copa Truck agora, ó. André Marques, Roberval Andrade, Wellington Cirino, Renato Martins
e o Felipe Jafone para decisão. Deixa eu confirmar. Não é o Renato Martins, viajei, é o Juliano Lossaco. Cirino, Lossaco, Marques, Jafone e Roberval. E aí? E aí, Carlos, cadê? Olha, tá com cara do Jafone, viu? Vai ser uma prova só, dessa vez não é rodada dupla não, é uma corrida só. Tá com cara do Jafone. Jafone tá na frente, né, na classificação do campeonato, mas tá aberto para todo mundo. A decisão em Curitiba... Minha preferência seria pelo André Marques, mas tá com cara do Jafone. Aí a Seba vai ser, mas promete ser uma grande decisão. Sim, vez... com certeza. Curitiba promete muito. E pela primeira vez... Aquele final de reta com aquele Szinho ali vai ter muito totó. Essa eu quero só ver o que vai acontecer, principalmente aquele curvão, aqueles caminhões entrando total. Ah, maravilha. Vamos pro personagens então, gente? Vamos ver. Vamos lá, bora. Vamos lá. Mais alguma coisa vocês queiram falar do Sexta Marcha? Rapidinho. Eu acho que a pia do Loeb tá meio cheia, né? Ele é o... Aliás, Rodrigo, meio que fugindo, mas sem fugir, sabe que eu consegui jogar agora essa semana? Aproveitando que eu consegui encerrar a gravação da Copa Intermundial, F1 2018. Então, o F1, a parte gráfica não muda, né? Assim, a única coisa diferente que tem é a questão de ter as pistas da França e da Alemanha, que não tiveram no ano passado, e a saída da pista da Malásia. Sim, tem o ralo, sim, você pode customizar para ele não aparecer na frente, a coluna do ralo, mas o modo carreira, Rodrigo, ficou mais interessante, porque durante entre uma corrida e outra, tem uma repórter que te para e te faz perguntas. E o modo como você responde essas perguntas influencia o seu personagem no jogo. Isso é sensacional. É algo parecido com o modo do FIFA 18. O modo como responde, se você dá uma resposta mais inflamada, uma resposta mais retraída, isso influencia o modo como o seu personagem evolui. Sim, o Motorsport Manager é a mesma coisa também. Essa é muito bacana, é sensacional. Isso é ótimo para os jogos. Eu juro que o dia que o Bandeirada tiver dinheiro, eu vou inscrever o Eric nos campeonatos de Fórmula 1, dos eSports, para ele participar. Rodrigo, não faça isso. Por quê? Não faça isso, cara. Fora? Eu duvido. Rodrigo, duvida? Rodrigo, assim, é sério. Os caras lá são muito psicopata. Eu sei, é tudo doido, tudo doente mental. Então, gente. Vamos achar que eu tô falando vamos lá. Não, povo. Assim, é psicopata no sentido... É tipo asiático jogando Super Mario Kaizo, saca? Sim, saquei. Vamos pro personagens então, vambora. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Não me xinguem, mas esse piloto eu resolvi que ele teria que ser homenageado aqui no programa. Numa coincidência. Pela primeira vez que eu tinha ouvido o Cabo da Ciolo falar glória a Deus. Sim, eu estou falando de... não tem como não associar o piloto ao seu lado religioso, principalmente depois daquela pintura sensacional na Fórmula 2 em 78, né? Que ele comprou a equipe privada e seu carro tinha a inscrição Jesus Salva. Alex Dias Ribeiro. Óbvio que ele ia ser o piloto homenageado, precisava ser homenageado, sensacional, fez uma carreira muito bacana na Europa, tendo seu melhor resultado. Ele foi piloto do safety car também, né? Ou do safety car ou do carro médico. Não, ia chegar lá ainda. Sim, ele foi piloto do safety car também. Pera aí que eu vou chegar. Safety car não, do carro médico, verdade. Vou chegar lá. Eu vou falar primeiro que o melhor resultado dele na Fórmula 2 foi em 76, que ele chegou em quinto. Aí foi correr na March em 77, né? Patrocinado pela Caixa e pela Souza Cruz. Não fez lá grande
coisa na Fórmula 1, não teve nenhum ponto, na verdade, sem número de... O melhor resultado dele foi um 8º lugar, tanto na Alemanha quanto no Canadá, em 77. Chegou a tentar correr no Canadá e nos Estados Unidos pela Fittipaldi em 79, naquele carro desastroso de 79, que perdeu o patrocínio da Copersucar, mas não se classificou em nenhuma das provas. Seus resultados de Fórmula 2, como eu falei, ele teve o 5º lugar em 76, quando ele correu a temporada toda, mas a sua primeira e única vitória foi em 78, justamente com o carro da Jesus Salva. Ele venceu em Nürburgring, terminou o campeonato com 11 pontos, foi um 6º lugar em Hockenheim, um 1º em Nürburgring, e ele só pontuou na Alemanha e terminou na 8ª posição naquele ano. Como o Carlos e o Eric disseram também, ele foi piloto do safety car. E bom, até hoje acho que ele lembra de quase ter sido arrancado junto com o carro do Nick Heidfeld, que atropelou a porta dele e ele conseguiu entrar para dentro do carro a milímetros praticamente de não ser arrastado pela Sauber do piloto alemão. Saíram sem um arranhão sequer, tanto ele quanto o Nick Heidfeld. Ele tem uma autobiografia, né, que se chama Mais Que Vencedor, e quando ele ele chama o Max Mosley, que era o dono da March na época, Carlos e Eric, de Mac Mouse, e o engenheiro da equipe, que era o Robin Head, ele chama de Robin Hood na biografia. É um piloto completamente fora dos padrões, e ele esteve envolvido também junto com a equipe brasileira de futebol em 94 como o membro religioso da equipe para ajudar nessa parte psicológica. É um dos pilotos, ele tinha que ser homenageado aqui, né, gente? A gente brinca com esse lado religioso dele. Tem uma outra história que eu vou contar daqui a pouco sobre isso. Mas ele merecia, né? É mais um dos grandes pilotos que o Brasil já produziu. Assim, eu acho é um dos pilotos que não poderia deixar de faltar na categoria. É um dos grandes de Brasília, como Nelson Piquet, ele, Roberto Moreno, por que não? E entre outros, onde ele foi um dos que participaram do Camber, que aqui todo mundo chama de patinho feio, e mandou muito bem em provas de longa duração aqui no Brasil. E aí, Eric? E também fez história como piloto do carro médico durante quanto tempo? Foi quase 2 anos. Quanto? Fez 2. Oi? 2 anos. Não, isso. 2 anos, né? Passou por um momento o Robert Kubica, né? Que o Pernod atropelou o carro dele lá e se arrebentou todo, mas saiu de boa. O pior quem se arrebentou foi o médico. O Sid Watkins teve 3 costelas quebradas. Nossa. Cara. E aquela, né? O Jesus Save do carro, né? Assim, ok, faz que mostra a fé e sabe dele. O que é o mais engraçado nessa época, Eric, do carro médico? Ele, como um cristão fervoroso, temente a Deus, e do outro lado, um ateu muito do louco e que era fã de ter um uísque do lado dentro do carro médico. Aliás, essa história olha que bizarro isso, né? E o mais curioso, a gente fala do negócio de ateísmo, o Senna converteu o Sid Watkins do ateísmo quando ele morreu na frente. Mas esse não é o caso. Mas, cara, Alex Ribeiro falou. É aquela coisa. Mais um piloto que o pessoal meio que julga porque não fez história na Fórmula 1, né? Assim como tantos outros, mas se você for observar a carreira dele, e tem coisa para contar,
E só pra constar, ô Rodrigo, se fosse na Fórmula 1 de hoje, ele teria 6 pontos marcados. Teria 6 pontos marcados. E sabe qual que foi, acho, talvez uma das mais icônicas histórias dele na categoria? Fale. Quando ele quase não correu na marcha, Carlos e Eric, adivinha qual era o patrocinador da marcha? Olha, Não. No outro ano. Penthouse. Não. Os preservativos Durex. Lembram dessa? Nossa. Lembro. Aliás, ele correu sim. Então, ele correu, ele quase não correu. Deu? Ó, qual foi a grande Estados Unidos Leste? Foi os Estados Unidos Leste. Ele correu com o carro da Durex. Imagina. Cara, e sabe outra... Sabe, minha opinião, sabe por que o Alex Dias Ribeiro não foi mais adiante na Fórmula 1? Eu dou nome e sobrenome a isso. Max Mosley. É por isso vai ver que ele chama de Mac Mouse. Na biografia dele. Ele é o Mac Mouse e o Robin Hood é o Robin Hood. Só que as avessas pelo andar da carruagem, né? Vixe. É isso aí, gente. Vamos encerrar esse bloco então? Vamos deixar os momentos já pro outro bloco? Exatamente, vamos lá. A voz do Carlos baixou um pouquinho, mas não faz mal. A gravação já tá certa. Se a gente chegar no final do programa, é um milagre. E é hora de som na caixa.